Olá, pessoal, aqui novamente para a gente falar dessa vez sobre a carta do baralho Lenormand. Todos os dias eu faço uma leitura e uma interpretação de uma carta do tarô, né? Aquele tarô clássico, o tarô de Marseille, e em seguida uma carta do baralho Lenormand, também conhecido como baralho ou tarô cigano, baralho Lenormand. Essa daqui é uma ilustração bastante interessante desse baralho Lenormand, baseado, né, naquelas ilustrações do Art Nouveau, do período Art Nouveau, final do século XIX, início do século XX. Não importa a ilustração, importa o quê? O número da carta e o que é a carta. A carta é sobre os lírios. Os lírios. Reparem. Bonita a carta. Mas eu confesso a vocês, desde quando, há bastante tempo, muito tempo, eu comecei a estudar o baralho Lenormand, comecei a aprender o baralho Lenormand, eu tive bastante dificuldade em entender a carta dos lírios. Porque cada tarólogo, cada cartomante, melhor dizendo, e cada livro ou manual que eu lia, e confesso a vocês que naquele tempo não havia muitos livros ou manuais disponíveis sobre o assunto baralho Lenormand no mercado, dizia uma coisa às vezes oposta à outra. E essa coisa baseava-se muito na sexualidade. Esta carta representando sexo dentro do baralho Lenormand. Por quê? Porque o lírio, para quem conhece, ele tem os estames, ele tem aquele pedúnculo, ele tem uma representação bastante característica dos órgãos reprodutores humanos. Parece que existe nele exatamente isso. Então as pessoas viam nessa carta do lírio exatamente isso. Uma carta que falava de sexualidade, falava de interesse sexual. Em contrapartida, a outra metade dos autores e a outra metade dos cartomantes diziam exatamente o contrário, que essa carta representava o amor platônico, aquele amor que não envolve o sexo. Por quê? Porque os lírios são uma flor, né? Eles são umas flores muito assim, ele é muito elegante, ele é uma flor de desenho bem definido, né? Quase geométrico, né? O caule dele é bastante reto. Então, ele representa a elegância, ele representa uma postura ética, né? E uma postura ética não combinava com uma carta de uma pessoa devassa, que era o que os outros autores praticamente queriam dizer nos seus comentários. Bom, eu sempre repito que a carta significa o que ela significa para a gente. É isso que importa na carta. Vocês podem comprar uma biblioteca de livros, vocês podem fazer todos os cursos do mundo, ouvirem todos os vlogs, os periscopes, tudo. Todo mundo, quase todas as pessoas dizem o que elas pensam, o que elas veem, o que elas entendem com a carta. Você precisa aprender a desenvolver o que a carta significa para você. Isso só vai conseguir fazer isso. E vamos tirar de lado qualquer pretensão, é na prática, é no dia a dia, é como a carta funciona para você. É como ela se ajusta à sua necessidade, às suas leituras. É como ela aparece quando para você? Ela aparece em que momentos para você essa carta? Então vamos ver tudo o que ela pode significar, além de sexo. Primeira coisa. O lírio, os lírios, na Europa especialmente, eram flores muito usadas em
velório. Aqui no Brasil, nós temos esse problema com aquela flor chamada palma de Santa Rita. A palma de Santa Rita, que na Europa é valorizada como uma flor chamada Art Deco, né? Ela é uma flor de estames longos, ela parece realmente um desenho da década de 30. Ela, aqui no Brasil, ela não é bem vista nesse sentido. Ela é muito usada em coroas de defuntos, né? Coroas que você manda para velório, esse tipo de coisa. Talvez porque ela seja mais barata, ou enfim, é uma questão de gosto popular. Eu acho que flor é flor, não tem nada a ver com o assunto. Mas, né, nós estamos falando de uma coisa mais ou menos arquetípica. Então, vamos pensar o seguinte. O que o lírio representava? Ele representava exatamente esse momento de morte, de passagem, de renascimento para uma outra vida. E como normalmente as pessoas morrem de velhice, né? A gente espera sempre que sim, ele passou a representar no imaginário popular uma flor de pessoas velhas, de pessoas idosas, de pessoas que estão na terceira idade. E, consequentemente, passou a representar as situações que são próprias da terceira idade. Aposentadoria, segurança, no sentido de saber o que quer da vida, uma pessoa que já viveu experiência. Experiência conduz à sabedoria, né? As pessoas mais velhas, elas são vistas como pessoas sábias, pessoas experientes. Em muitas civilizações, em muitas culturas, em muitos países, elas são altamente respeitadas e valorizadas. Infelizmente, isso não ocorre em todos os lugares, onde elas passam a ser vistas como indivíduos inúteis, né? A gente percebe isso, a gente vê isso no dia a dia. A gente vê isso no tratamento dispensado, muitas vezes, às pessoas mais velhas, ao invés de um tratamento respeitoso. Então, também por que elas são vistas, o lírio é visto como tal? O lírio é uma flor que simboliza o 30º aniversário de casamento. Não existe bodas de prata, bodas de ouro, bodas de rubi, de esmeralda, bodas de papel, de algodão. Então, existe no 30º aniversário de casamento o ato de se presentear, de se dar lírios, por exemplo, porque eles significam persistência, eles significam pureza de intenções, eles significam paciência. Aliás, gente, viver 30 anos, né, numa relação, é preciso realmente ter exercido o exercício da paciência mútua. Não estou falando de uma pessoa só, não. É um aprendizado, é um desafio a gente conviver com uma pessoa durante muitos anos, né? A gente pode ir aprendendo, a gente pode gostar muito, mas de qualquer forma é um desafio. É um outro ser humano com outra forma de pensar e de agir, né, que você vai ter que combinar a sua forma. Então, paciência, constância, são palavras que ajudam a definir, numa leitura de baralho Lenormand, a carta dos lírios. Então, nós já vimos que ele é associado à idade, ele é associado à sabedoria, ele é associado à elegância, ele é associado à paciência. Aliás, paciência é uma atitude elegante. As pessoas impacientes não costumam ser elegantes, né? Porque elegância não é o que você usa, elegância é como você se comporta. Bom, então, os lírios são brancos. Existem outras variedades, eu sei. Mas os lírios, quando a gente fala arquetipicamente um lírio, a gente imagina ele branco. E, portanto, eles representam pureza. Eles representam a flor de Nossa Senhora, né? Na Igreja Católica. Mas é um arquétipo.
né? Então eles podem representar isso, a pureza, pessoas que são virgens, pessoas que são assexuadas, pessoas que já não têm mais profundo interesse no sexo, na sensualidade, mas que continuam a exercer o amor de uma forma platônica. Gosta do outro sem necessariamente ter que demonstrar isso fisicamente para o outro. É uma das características dos lírios. Muito bem. E quando... também, antes de mostrar os lírios em posição invertida, vamos terminar a parte positiva. Se ele representa a elegância, ele representa também uma coisa chamada bom gosto. E ele, se representa bom gosto, ele representa, por comparação, arte. As artes podem ser representadas no baralho Lenormand pelo lírio. Uma exposição de artes, um espetáculo de teatro, de balé, um espetáculo de dança, um momento legal de apreciação artística de alguma coisa pode ser representado pelos lírios. E quando ela aparece invertida ou mal aspectada? Mal aspectada, vamos explicar, é quando essa carta aparece próxima de cartas que são negativas num jogo. Você sabe que quando uma ou mais cartas negativas estão perto de uma carta positiva, elas diminuem a força dos aspectos positivos da carta e podem fazer com que a carta demonstre ser exatamente o contrário. Então eu vou segurar a carta de ponta cabeça, apesar que no baralho Lenormand não se costuma usar a carta invertida, não se costuma embaralhar a carta invertida. Quem quiser fazê-lo, faça, mas não é um ato comum. O que ela representa? Então, se nós optarmos que positivamente ela representa pureza, castidade, amor platônico, invertido ela representa sexualidade exacerbada, exagerada, sensualidade por todos os poros. Se nós positivamente a vimos como uma carta de elegância, uma carta de bom gosto, uma carta de valores artísticos e morais, invertida, ela representa uma pessoa completamente deselegante, grosseira, mau caráter. Ela representa um ambiente de mau gosto. Ela representa uma decoração feia, ruim. Ela representa uma arquitetura ruim. Ela representa um quadro ruim, mal pintado, artisticamente sem nenhum valor. Ela representa isso quando ela está mal aspectada. Necessariamente, repetindo, ela não precisa estar invertida, ela precisa estar próxima a cartas que ajudam a colaborar com esta compreensão do assunto. Né? Então, os lírios, ele tem exatamente isso que eu falei para vocês, é como eu vejo e aquilo que eu acho que funciona para eles, dentro também dos livros que eu li, dos professores que eu tive, dos cartomantes com quem eu troquei informações, certo? Mas existem pessoas que veem de forma diferente esta carta. E isso, como eu disse para vocês, está tão certo como está a minha visão. A minha visão funciona nas minhas leituras. A desses cartomantes funciona nas deles. E a de vocês vai funcionar a partir do que vocês decidirem e perceberem que esta carta acaba significando, na grande maioria das vezes, que vocês tirá-las numa leitura cartomântica, numa leitura de baralho Lenormand, também chamado de baralho cigano. Certo, pessoal?
Então, era o que eu tinha para dizer para vocês hoje sobre a carta dos lírios, que já foi... Opa, esse telefone está mal, essa câmera. Já havia aparecido anteriormente no meu Snapchat, pela manhã. Está aqui. Se vocês nos derem o prazer, me derem o prazer, espero revê-los nas próximas transmissões ao vivo aqui no Periscope. Para quem gosta de cartomancia, para quem gosta de tarô, para quem gosta de oráculos, é para isso que eu faço essas transmissões, não é para nada além disso. Certo? Um abraço a todos, um bom final de semana.